Glória a Deus. Eu cumprimento a igreja na paz do Senhor. Amém, irmãos? Amém? Amém. Irmãos, estou sentindo falta de algumas pessoas. É porque hoje está tendo um encontro de casais. Amém? E algumas das pessoas que estão aqui todos os sábados, eles congregam em outros ministérios, como Madureira. Como hoje tem um encontro de casal, o correto é você estar onde você congrega. Amém? Estamos sentindo falta de algumas pessoas aqui hoje. Justamente hoje eu ia pregar o Marcelo, só que ele também, ele disse para mim, ele me ligou, inclusive ele trabalha até comigo, ele disse: José, não tem como eu ir, porque eu esqueci que tem um encontro de casal. Então o correto é ele estar onde ele congrega. Porque se tem um evento lá, ele tem que estar lá. Porque senão vira bagunça. Amém, irmãos? Mas Deus está aqui e Deus também está lá. Glória a Deus. Amém? O penúltimo dia da campanha. Próxima semana, ou no sábado, é o último. O evangelista que vai estar ministrando a palavra do Senhor. Amor, irmão, não falte também. Vai ser uma festa linda. Abra comigo sua Bíblia, por gentileza, se me permitem. Não serei falando aos vossos ouvidos. Abra comigo no Evangelho segundo escreveu Lucas. Amém? O Evangelho segundo escreveu Lucas, capítulo 1, e versículo de número 37. Lucas 1, 37. Ele achou, coloque de pé, com reverência à palavra do Senhor. Diz assim: porque para Deus nada é impossível. Vou ler novamente. Porque para Deus nada é impossível. Pode sentar-se, irmãos, só basta esse versículo para embasarmos a palavra seguinte. Amados, eu peço a sua total atenção para você entender. Amém? A Bíblia, ela é categórica, ela é errônea, ou seja, ela não erra. A Bíblia Sagrada contém pelo menos 12 versículos que fala que para Deus nada é impossível. E eu tenho uma plena certeza que todos os amados que estão aqui essa noite têm no seu coração a certeza que para Deus nada é impossível. Não resta dúvida nesse recinto em nosso meio, em meio a toda a população mundial, quer aquele que aceite ou não, mas no coração dele pousa a palavra, ele entende no nariz que para Deus nada é impossível. Para Deus não existe nada difícil. Deus é o único que não tem oponente. Deus, ele é o único que não tem adversário, irmão de Deus. Ele é o único que não tem outro para guerrear. Nós temos adversário, nós temos lutas, nós temos dificuldades, mas Deus, ele não tem nada disso, porque o texto diz que para Deus nada é o quê? Para Deus nada é o quê? Impossível. Porém, lendo a Bíblia Sagrada, eu quero que você preste atenção. Eu acabei de dizer para os irmãos que para Deus nada é o quê? Nada é o quê? Porém, a Bíblia Sagrada, eu encontro pelo menos 4 coisas impossíveis de Deus encontrar. Amém? Pelo menos 4 coisas impossíveis de Deus encontrar. E é isso, irmão, você acabou de dizer que para Deus nada é impossível, que nada está preso ou fechado às mãos de Deus. Porque Isaías vai dizer no capítulo, lá que eu me recordo agora, ele fala assim: porque antes que houvesse guia, eu sou, e ninguém há quem possa fazer escapar
Porque operando eu, quem impedirá? Mas agora eu venho aqui essa noite e peço total diligência sua para você entender que existem pelo menos 4 coisas que Deus não encontra e Deus nunca encontrará. A primeira coisa que Deus nunca encontrou e nunca encontrará é um Deus maior do que Ele. Aleluia. Eu acho que você não pregou, Ele não encontrou e nem nunca encontrará um Deus maior do que Ele. Deus, uma Maria, é o único que não olha para cima, porque acima dele não existe nada. A Bíblia diz que Deus, Ele é tão grande que Ele pega o mar em suas mãos, Ele chama todas as estrelas pelo seu nome. A Bíblia diz que Ele é tão grande que antes mesmo que você nascesse, Ele já te conhecia. Antes mesmo que você fosse gerado, Ele já tinha escrevido a sua história. Esse é o Deus que você serve. A Bíblia diz que nele não existe outro Deus maior do que Ele. Lá no livro de Reis nós encontramos, presta atenção, certa feita o povo de Israel ia à peleja contra os filisteus. Os filisteus tinham um exército bem pequeno. O rei de Israel fala assim: vou mandar só 4.000 soldados à peleja. A Bíblia diz que os 4.000 soldados foram mortos e envergonhados. A Bíblia diz que quando chegou o soldado para dizer que o exército havia sido morto, o rei de Israel fala assim: pois agora eu vou enviar 30.000 soldados e vou varrer o exército filisteu. A Bíblia diz que os 30.000 soldados foram mortos a Filisteu. E antes de mandar os soldados, ele preparou a Arca da Aliança. A Arca da Aliança, Maria, expressava e significava a presença de Deus. 90 centímetros de largura por 35 de altura, uma pequena caixa banhada a ouro com detalhes perfeitos. Simbolizava a presença de Deus. E só quem poderia carregar a Arca da Aliança eram os sacerdotes, porque se qualquer outro tentasse tocá-lo, seria fulminado e morto na mesma hora. O rei de Israel disse: eu vou mandar a Arca do Senhor e certamente seremos vitoriosos. A Bíblia diz que os 30.000 soldados foram levando a arca, porém só existia a caixa. Deus não estava mais ali porque o povo estava em desobediência. E a Bíblia diz que caiu naquele dia mais 30.000 a fio de espada. E de repente o sacerdote ele estava se balançando em sua cadeira, e um soldado escapou e veio correndo. E a Bíblia diz que quando ele chega lá, parece que eu estou vendo, ele vem correndo, já estava suado. Quando ele chega lá, o sacerdote fala: meu filho, como vai a peleja? Vai bem? Fomos vitoriosos? E ele diz: não, morreu todo mundo, e eu só não morri porque corri. E a Bíblia diz que de repente o sacerdote ficou tão nervoso que ele cai para trás e quebra o pescoço e morre. E os filisteus levam a Arca do Senhor, a presença de Deus, eles levam para o arraial. E quando chega lá, eles disseram: vencemos eles e acabamos com o Deus de Israel. A Bíblia diz que eles colocaram a Arca do Concerto dentro do templo de Dagom. Dagom era um homem metade peixe, e metade homem, metade peixe, uma estátua bem grande. A Bíblia diz que colocaram a Arca da Aliança aos pés de Dagom e fizeram uma grande festa e começaram a comemorar. Só que eles não entenderam que o que eles levaram para dentro do templo não era simplesmente uma caixa, era a presença daquele que reina, que manda e que é. A Bíblia diz que de repente levantou-se um grande terremoto, a cidade sacou
você tem um Deus que não tem adversário. Aí, irmão, tem uns crentes que tem espírito de porco. Sabe o que é o espírito de porco? Só olha para baixo. Por quê? Porque o porco não tem articulação no pescoço. Você nunca vai ver um porco olhar para cima. Ele só olha para o chão. Aí tem crente que só olha porque só olha para a luta, só olha para a dificuldade, só olha para o momento de crise. Mas quantas vezes Deus não te tirou do buraco? Mas quantas vezes Deus não te colocou de pé? Ei, não era para tu estar aí sentado. Tu está vendo essa pessoa bonita que está operando esta noite? Ela é um sobrevivente. Ela carrega na alma dela marcas. Ela carrega na alma dela cicatrizes que muitas vezes tu não sabe. Mas para ela chegar nessa noite, foi só Jesus na vida dela. Sabe por quê? Porque nós mostramos para as pessoas aquilo que nós queremos que elas vejam. Porque muitas vezes só Deus sabe o que nós passamos. Porque muitas vezes nós sorrimos por fora e choramos por dentro. Muitas vezes nós temos que se fazer de forte, porque não existe opção. Não existe opção de parar, não existe opção de chorar. Tem que brincar, tem que dizer: ou eu faço ou eu não faço, mas eu vou fazer. Por quê? Porque viver não é fácil. Viver não é fácil. Viver é uma luta constante, é uma dificuldade. Viver não é fácil porque todos os dias temos desafios para enfrentar. Todos os dias temos lutas para guerrear, para vencer. Porque viver é uma peleja. É por isso que muitas pessoas não aguentam a pressão e muitas vezes tiram a sua vida. Por quê? Porque a sociedade nos aponta. As pessoas querem um modelo para a nossa vida, um padrão. E quando nós não estamos dentro desse padrão, nós somos muitas vezes colocados de lado, apontados. Porque viver não é fácil. E no mundo que nós estamos vivendo hoje, em que as pessoas estão perto de quem está longe e está longe de quem está perto. O que é isso, irmão? Muitas vezes nós passamos tanto tempo com o celular que não damos atenção a quem está do nosso lado. Nós conversamos com quem está longe e não damos atenção a quem está do nosso lado. Aleluia. Cada vez mais que a tecnologia tem aumentado, tem se levantado, o homem tem se afastado mais de Deus. E muitas vezes os consultórios do CAPS, os psiquiatras, os psicólogos estão lotados. Mas isso aí, irmão, é falta de Deus. É falta de Deus. É falta da paz. Sabe por quê? Porque dentro do homem existe um vazio que só Deus preenche. Sabe por quê? Porque muitas vezes o homem ele passa a noite na balada, ele bebe, ele faz tudo que a carne quer, mas no outro dia existe um vazio na alma dele, existe uma tristeza, existe muitas vezes a vontade até de morrer. Por quê? Porque aquela alegria ela é momentânea, mas a alegria que Cristo dá, a alegria que o Senhor dá, a Bíblia diz que é a presença do Senhor, até a tristeza ela salta de alegria. Jesus disse assim: eu vos dou a minha paz, mas não a paz que o mundo oferece. Você sabe qual é a diferença? Porque a paz de Jesus não é a ausência de conflitos. É mesmo eu passando luta, é mesmo eu passando conflito, mas eu tenho a plena certeza que é Deus que está no controle da situação. Aleluia. Não existe um Deus maior do que Ele. Aleluia. Segundo, não existe promessa que Ele não possa cumprir. Você sabia disso? Não existe promessa que Deus não possa cumprir. Glória a Deus. Agora eu lhe pergunto: você lembra do pai da fé? Quem é o pai da fé? Abraão. Quem? Abraão. Abraão. A Bíblia diz que Abraão vivia em Uz dos Caldeus. Aí Deus chega para ele, irmã de Deus, e fala assim: ei, sai da tua terra, da tua parentela, e vai para onde? Para o lugar que eu te mostrarei. Glória a Deus.
assim, sai, bebê, daí, detalhe, não tinha filho. Tudo que eles tinham ficava com mordomo. Aí Deus diz assim, mãe diz, mas sai, vai, porque eu vou te fazer uma grande nação. Aí a nação, ele com 75 já estava recebendo um aposento. A mulher com 70 era 2. Aí Deus disse, vai, vou te fazer uma grande nação. Talvez eu olhasse assim para os braços girados, né? O rosto girado. A mulher já tinha passado da menopausa, há muito tempo. Aí Deus fala assim para ele, vai que eu vou fazer uma grande nação. Você não dizer, eu? Nação da onde? Meu filho já está com o pé na cova. Nação da onde? Aí Deus fala assim para ele, vou te dar um filho. Aí Sarai do lado disse assim, um filho? Senhor, o senhor deu tirada, hein? Só se for com outra. Comigo? Vai sair da menopausa, nem com inseminação artificial dá certo o negócio aqui. Aí Deus disse, é você mesmo, credo. Como tu não acredita, vai ficar mudinho, caladinho. Entendeu? Caladinho. Aí o que acontece? Presta atenção. No outro dia, Sara estava grávida. Foi assim? Foi não. Foi 25 anos depois. 25 anos depois do que Deus prometeu, 25 anos depois de sair da Ur dos Caldeus, foi que Deus deu e entregou o filho. 25 anos. Aí ele recebe a promessa, aí no outro dia já quer que Jesus faça. Se não fizer, já fecha a cara, já não quer mais ir para a igreja. Diz que Deus mentiu. Ei, irmão, quando Deus fala, Deus cumpre, porque a Bíblia diz que Deus zela por sua palavra. Mas o profeta falou, aí é problema. Quem falou foi ele, não foi Deus. Tem muita gente dentro da igreja às vezes desenganada, triste. Por quê? Porque o profeta falou e não foi Deus. Sabe por quê? Porque quando Deus fala, se cumpre. E eu sou testemunha disso. Quando eu morava em Fortaleza, que eu vim pra cá, quando foi de manhã, Deus usou uma irmã que mora do outro lado aí. Ela disse, ei, irmão, Deus me mostrou que tu não viajes, porque vão te chamar. Eu disse, que conversa é essa? Essa irmã, eu vou ir embora, senão eu perder o serviço. Peguei, comprei a passagem, fui embora. Quando eu cheguei lá no horizonte, o telefone dela era aquela rapadura. 15 anos atrás, aquele tijolão, né? Aquele A70. Quem da minha época sabe, tocou e a mãe, ei, tá onde? Eu disse, tá entrando no horizonte. Volta pra trás, que eles chamaram da fábrica, agora da rádio. Se andou. Como é que eu vou voltar? Luiz, aí eu vou trabalhar, tinha comprado a passagem, eu só no coletivo. Aí eu lembrei do carro, já faleceu. Liguei, carro, tá onde? Eu disse, cara, eu tô passando em frente do cemitério daqui a meia hora, os meus estão lá esperando, tem vaga de tempo. Meu irmão, peguei a Topiquezinha 11 horas da manhã, cheguei em casa 6 horas da noite, só bebendo água o dia todinho. Por quê? Porque quando Deus fala assim, glória a Deus. A gente não pode dar ouvido a tudo que as pessoas falam, e principalmente as profecias de morte. Que Deus vai matar. Irmão, Deus quer dar é vida. A Bíblia diz que a maior vontade de Deus é que o pecador se converta em muitos caminhos. O que Deus tem para oferecer para você é vida, é prosperidade, é vida eterna, é bênção. Deus não está preocupado em matar ninguém, não. O que Deus quer é vida eterna para você. Ele dá uma vida de alegria, uma vida de abundância, uma vida de paz. Por quê? Porque quando Deus fala, se cumpre. E Abraão, ele recebeu a promessa, já ia fazer 100 anos de idade quando ele foi pai. Mas Deus, o que? Deus cumpriu. Porque não existe promessa que Deus não cumpra se Ele falou. Nós já lemos o livro de Isaías, que é uma pequena Bíblia Sagrada, 66
antes de Jesus vir ao mundo. Quando Jesus veio, Isaías não tinha mais nem osso. Mas a palavra que saiu da boca dele foi mandada por Deus. Você sabe qual é a maior loucura que existe na Bíblia Sagrada? É o verbo se fez carne e habitou entre nós. Terceiro, irmãos, não existe problema que Deus não resolve. Existe. A Bíblia diz lá no livro de Isaías: Senaqueribe sitiou Jerusalém, um exército tanto como a areia da praia. Israel estava o quê? Perdida. É muitas vezes assim que a gente se vê. Olha para a luta, olha para um lado, olha para o outro, não tem saída. Por quê? Porque nós não temos solução para aquele problema. Agora, preste atenção. A Bíblia diz que Deus levantou um profeta. E o profeta disse: em Jerusalém ninguém vai entrar. Assim diz o Senhor. A Bíblia disse que à meia-noite Deus mandou um anjo. E o anjo desceu no arraial dos assírios. E naquela noite o anjo matou 185 mil soldados. Em uma única noite Deus exterminou o exército de Senaqueribe. Quando foi de manhã, quando o capitão abriu os olhos, era uma multidão de corpos empilhados, que ele não soube, ele não entendeu o que estava acontecendo. Sabe por quê? Porque não existe problema para esse Deus. À meia-noite, Paulo e Silas cantavam na prisão e Deus enviou um terremoto. À meia-noite, Jesus Cristo veio ao mundo. Amém, irmãos? O quarto, já para encerrar, não existe pecador que ele não transforma. Glória a Deus. Quem é que lembra de Saulo de Tarso? Perseguiu os cristãos. Saulo de Tarso era um homem sanguinário, mas Jesus mudou a vida dele. Eita glória. Nós estamos hoje no 6º dia da campanha. Eu quero dizer para você essa noite: existe uma pessoa que pode mudar a sua história. Aí você vai me dizer: é Deus. Não, é você mesmo. Por quê? Porque a parte de Deus ele faz. Existe uma pessoa mais interessada que você seja feliz do que você mesmo. Essa é Deus. Não adianta ter uma coisa. Nós vimos à igreja, nós estamos na igreja, se nós não se voltarmos para Deus. Aleluia. Não adianta eu correr atrás de profecia ou de profeta se eu não tomo a responsabilidade por mim. E eu profetizo na sua vida que antes desse ano acabar, se Jesus não voltar, Deus vai fazer algo possível. Deus vai mudar a sua história. E muitas pessoas que às vezes julgam, olha para o seu passado, por ela lhe ver, ela vai dizer: esse é mesmo. Porque Deus vai mudar a sua história. Deus vai mudar a sua casa. Aí tem gente que no nosso meio dizendo assim: ah, Senhor, eu tenho orado tanto, eu tenho clamado tanto, mas a resposta não tem vindo. Vai vir. Tudo existe um tempo. Agora, para alcançarmos
Nós temos que suportar o processo, suportarmos as lutas, as dificuldades, as aflições, para podermos vencer. É preciso perseverar. É preciso nós colocarmos no nosso coração que Deus, Ele é fiel. Por quê? Porque se nós dissemos que Ele é fiel e nós não confiamos, nós chamamos Ele de mentiroso na cara dele. Por quê? Porque quem confia, entrega, e que quem entrega, descansa. Não existe esse negócio de quando eu entrego, quando o negócio aperta, eu começo a duvidar. Por quê? Porque se eu entrego, eu confio. Se eu confio, eu descanso. A Bíblia diz que Pedro estava preso. No outro dia ia ser decapitado. Sabe o que é decapitar? Arrancar a cabeça dele. Se fosse eu, se fosse muitos, talvez tinha tomado diazepam, tinha se drogado com qualquer remédio, tinha de Deus morrer dormindo. Ou talvez não tinha dormido, tinha passado a dor de novo, correndo para um lado, correndo para o outro, porque se fosse eu, na pele dela, eu não tinha nem dormido. Eu disse, vou aproveitar cada momento, tem uma vou correr bem. Mas o que é que acontece quando Deus manda um anjo, porque a igreja estava orando? Quando o anjo chega lá, irmão de Deus, Pedro estava dormindo. Aí o anjo, acorda, indivíduo, eu vim te buscar, tu ainda está dormindo, vai morrer amanhã de manhã, cabra. Ele disse, vou nada, Jesus prometeu, ele que se vir para me livrar. Por quê? Porque quando eu entrego a Deus, se eu não descansar, se eu não realmente entregar, eu estou chamando ele de mentiroso. Quem entrega, descansa. Já vou encerrar. Eu fui fazer um serviço na casa de uma irmã, estava com uns 15 dias. Quando eu cheguei na casa dela, ela me apresentou a filha dela, lá na Maravilha. A metade da cabeça, uma cirurgia, o peito aberto, uma cirurgia, uma parte do crânio dela foi arrancada, estava dentro dela, para se fazer uma nova cirurgia para se colocar no lugar. E ela me disse, meu filho, eu entreguei ela na mão de Jesus. Eu disse, Senhor, eu entreguei nas tuas mãos, e o diabo não vai tirar a vida dela. Eu orava todo dia, Senhor, livra minha filha, porque o diabo não vai tirar a vida dela. Ela disse que estava em casa, e de repente Deus disse assim, coloca de pé e vai orar por ela. E ela disse que se levantou, dobrou o joelho e disse, Senhor, dá um livramento à minha filha, fecha a cova, fecha o abismo, traz ela, Senhor. E de repente ela conta que alguém bateu na porta e disse, Maria, tua filha sofreu um acidente, ela foi para o sertão central entre a vida e a morte. E ela disse, entre a vida e a morte ela pode ter ido, mas ela vai chegar aqui viva, porque o meu Jesus me prometeu. E ela disse que o médico dizia assim, vai morrer. E ela dizia, vai viver. E o médico dizia, não passa de hoje. E ela dizia, passa de hoje. E o médico dizia, se escapar vai ficar doida. E ela diz, vai escapar e vai ficar normal. Glória a Deus. E ela contando o testemunho, eu olhava para a menina, com a cabeça metade pelada, costurada, toda deformada, aberta aqui também, mas estava viva, estava sã, estava ciente. E eu disse, minha irmã, sabe o que é isso aí? Foi a tua oração que mudou a história da tua filha. Sabe por quê? Porque quando a gente abre a Bíblia Sagrada e a gente conta a história de 700 anos atrás, é muito fácil. Mas nós temos que vivenciar e viver o mais. Amém, irmão?